filhos, netos. Eu estou na Jocum há 44 anos. Eu cheguei na Jocum, eu tinha 26 anos. Agora eu tenho 71. A primeira parte do nosso ministério na Jocum foi com crianças. Nós trabalhamos 3, 4 anos na Europa, no Madeira, eu como professores de escola, eu de pré-escola, ele de ensino fundamental. Depois nós viemos para o Brasil, tomamos conta de uma casa lá, em Minas Gerais, por 20 anos. Depois nós mudamos para o Flechal, um bairro em Cariacica, no Espírito Santo, tomamos conta de crianças mais 10 anos. E depois nós viemos para cá, para o CCL, e agora trabalhamos com a Escola Palavra Viva. Ministério com Kings Kids, trabalhamos desde 87. O meu filho mais velho tinha 3 anos e meio, e o filho do meio tinha 6 meses. Participamos de várias campanhas de Kings Kids, e agora eu fico aqui e fico de olho em tudo que se passa nesse arraial do povo de Deus, transito para lá e para cá com meus netos, e meus netos estão participando da campanha, com meu filho, a minha nora, e eu amo esse ministério, eu amo muito, muito, muito. Quando nós trabalhávamos com a Casa Lar, as crianças vinham para a nossa Casa Lar porque o governo tirava, né? Não existia ainda o Conselho Tutelar. Não, o Estatuto da Criança só surgiu em 1990, e nós trabalhamos desde 85 na Casa Lar. Então, nós vimos que as crianças eram tiradas da família por conta de separação, uso de drogas, maus tratos, abuso sexual, violência. Então, meu marido e eu começamos a orar e pensar que o nosso ministério não era somente para as crianças casaladas. Deveria incluir um pouquinho de prevenção, ajudando as famílias e os casais a educar os filhos, a terem melhor relacionamento familiar, para que não acontecesse dos filhos terem que parar numa instituição, né? Como era o caso. Então, vocês vão entender meu coração, eu espero que vocês vão entender meu coração, porque eu estou aqui, uma senhorinha de 70 anos, 71, que eu fiz essa semana. Por que eu estou aqui, né? Eu estou aqui por causa disso, porque eu sou chamado do meu marido, de trabalhar com famílias, fortalecer casamentos, ensinar os pais, naquilo que for possível, criarem os seus filhos. Nós trabalhamos com Casados para Sempre, muitos anos, trabalhamos com aquele outro curso, Aliança, também, alguns anos aqui no CCL, e damos aula na escola da família, damos aula na escola de treinamento para obreiros que trabalham com criança. Então, isso tudo não é para me exibir, muito pelo contrário. É só para dar para você um pouquinho de segurança, que você não está ouvindo uma velhinha com demência. Não é o caso. Eu estou bem, com a minha mente muito sã, graças a Deus. Então, irmãos, no dia 30 de dezembro, a campanha não tinha começado ainda, nós estávamos de férias, eu estava lá na minha casa orando, e o Senhor falou comigo, o Senhor me deu uma palavra. Aí eu anotei tudo o que Deus me falou, e fiquei quietinha lá na minha casa, a campanha começou, Kalinka, a Hillary, tenho o costume, né, de compartilhar muita coisa comigo, da gente orar junto, decidir coisas juntos. E aí a Kalinka me perguntou, a senhora gostaria de dar uma palavra para os pais? Eu falei, Kalinka, Deus até já me deu a palavra. Falei, Deus já me deu a palavra em dezembro. Então, eu quero compartilhar com vocês, viu? Eu quero compartilhar com vocês com muita humildade, com muito respeito, com muito carinho, porque eu entendo, né?
que criar filhos não é brincadeira. Aliás, tinha um livro do James Dobson que tinha esse título, Criar Filhos não é brincadeira. Eu não sei se existe ainda esse livro, mas eu li esse livro há muitos anos atrás. E, e eu sei também, porque eu criei, né, os meus filhos e as 37 crianças na casa lá, então eu sei, sofri muito, chorei muito, errei muito, fiz muita coisa errada, e o Senhor é bom demais, o Senhor perdoa, o Senhor ensina, o Senhor manda pessoas na vida da gente para nos orientar. Então, ouça o coração de uma senhorinha que não está tentando trazer nenhuma condenação para vocês, muito pelo contrário. Ouçam tudo que vou compartilhar com vocês como uma palavra de encorajamento, uma palavra de visão do futuro, uma palavra profética. Não ouçam como acusação nem como crítica, viu? E que o Senhor Jesus nos guarde. O versículo que eu estava meditando era Lucas, capítulo 2, versículo 40, que fala assim: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Quando eu li esse versículo, eu pensei assim, nossa, que interessante, né? Eu acho que eu tenho uma versão em casa da Bíblia que fala que ele se fortalecia em espírito. E aí eu fiquei pensando, olha que interessante, né? Parece que quando a gente está criando filhos, a gente se preocupa tanto com o aspecto físico, o aspecto intelectual, né? A educação dos nossos filhos, a alimentação, os esportes, a escola, uma vida saudável, uma vida emocional saudável. Mas a primeira preocupação aqui da Bíblia era um fortalecimento em espírito. E aí eu fiquei ponderandinho junto com Jesus. Eu falei com Jesus, o que que é que significa? O que que significou isso para Jesus, criança? Uma criança judia, né, hebreu, se fortalecer em espírito. O que Jesus recebeu de seus pais, em termos de dos seus pais terrenos, foi a mesma coisa que qualquer pai e mãe faz para os seus filhos. Suprir suas necessidades básicas de alimento, abrigo, proteção, né? Ele recebeu o cuidado amoroso da simplicidade de pais que, mesmo pobres, confiavam em Deus e nada faltou para eles. Nós temos que considerar, hoje em dia, o conceito de suficiência. Quanto é suficiente? Não é quanto que vocês precisam, que pai e mãe trabalham fora e se preocupa, né? Mas quanto que é suficiente? Quanto seria suficiente para vocês? Então, os pais de Jesus provavelmente viveram com essa premissa de suficiência. O que é suficiente para nós? Não tudo que nós desejamos, nem tudo que nós necessitamos, mas o que é suficiente? Então, eu quero deixar isso para vocês em primeiro lugar. Jesus foi fortalecido no Espírito porque ele foi ensinado sobre a sua identidade, a quem ele pertencia e qual o propósito de Deus para a sua vida. E é muito claro a gente ver nas Escrituras que quando adulto, pouquinho antes da morte de Jesus, depois da ressurreição dele, ele encontrou com os discípulos no caminho de Emaús e ele contou para eles tudo o que constava sobre ele nas Escrituras, nas profecias e nos salmos. Isso era Jesus adulto. Mas aos 12 anos nós encontramos Jesus no templo, conversando com os doutores, com os mestres da lei, fazendo perguntas e respondendo perguntas.
Então, nós podemos, com segurança, pensar e supor que aos 12 anos Jesus já tinha a sua identidade firmada e ele sabia qual era o propósito de Deus para ele. Ele já sabia tudo o que constava a respeito dele nas Escrituras. Jesus não foi educado para ser o centro do mundo, né? A gente vê muitas vezes os pais criando crianças que parece que eles são o centro do mundo. Jesus não foi educado para que o mundo girasse em torno dele, embora tenha sido esse o propósito de Deus, pense. Era o propósito de Deus que todas as coisas convergissem para Jesus, tanto as do céu como as da terra. Mas ele não foi criado assim, uma criança egoísta, mimada, achando que o mundo girava em torno dele. Mas esse era o propósito de Deus para a vida dele. Ele falou mais tarde, lá no livro de João, ele fala: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Mas ele fala isso com o propósito redentor, ele fala isso com o propósito de dar a sua vida, não de tomar nada de ninguém ou de exigir das pessoas ao redor dele. Ele foi uma criança que foi ensinada na lei, né, desde pequeno. E eu tenho muita preocupação hoje em dia com essa atitude de muitas crianças, a gente vê, que parece que o mundo gira em redor deles, das suas vontades, dos seus caprichos, né, dos seus desejos e até mesmo das suas necessidades, né, que não compreendem a diferença dessas coisas, né? Então, lá em Efésios é que fala isso, Efésios 1:10, que Deus queria que todas as coisas convergessem para Jesus. Ele é o centro do mundo. Ele foi o centro do mundo na cruz, né? Ele foi levantado, mas ele não foi educado assim. E isso é um fortalecimento do espírito. Uma criança espiritualmente saudável, ela é treinada para renunciar, ela é treinada para compartilhar, ela é treinada para ver o outro, para entender as necessidades dos outros. O mundo não convergiu para a manjedoura. Uma criança, um bebê, né, imaturo, o mundo não convergiu para lá. O mundo convergiu para a cruz. E Jesus aprendeu desde criança a obediência aos pais, honrar os mais velhos, cuidar dos pobres, e que Deus é o Pai e Rei soberano. Então, esse é um ensino importante que os pais devem levar em conta para seus filhos. Jesus teve uma família normal, né? Uma família pobre. Eles não tinham um cordeirinho para levar lá. Lá no livro de Levíticos fala que quando fosse fazer o resgate da criança depois dos 8 dias da circuncisão, se os pais não tivessem dinheiro suficiente para um cordeirinho, podia ser um pombinho. E foi isso que José e Maria levaram. Então, por isso, a gente sabe que eles não eram ricos, eles eram uma família pobre. E eu imagino que com o sistema de um governo romano subjugando o povo de Israel, não havia muita gente rica, talvez fosse uma minoria, né? Então, mas Jesus foi criado numa família assim, uma família normal, uma família pequena, que entendia o significado de aliança. Meu esposo, uma vez, foi chamado como pastor para fazer a dedicação de uma criança no culto, né? A gente não batiza crianças, aquela denominação que a gente estava. Então, ele foi chamado para dedicar a criança a Deus. E me surpreendeu muito quando, de repente, o meu marido se virou para o pai da criança e perguntou: você ama essa criança que está aí nos seus braços?
E o pai respondeu, amo muito, né? Com o bebezinho assim. Ele falou, amo sim, pastor, eu amo muito. E aí ele perguntou para a mãe, e você? Você ama essa criança? E a mãe falou, amo muito essa criança. E aí Rose falou para eles, então amem um ao outro. A melhor coisa que vocês podem dar para essa criança é a segurança de um amor de aliança, um amor comprometido, um amor leal, um amor puro, um amor que serve um ao outro. É isso que o seu filho precisa ver. Ele precisa ver vocês dois amando um ao outro e seguro. Esse é o relacionamento seguro que a criança precisa. Hoje ontem a gente estava voltando de Almeida de Tamandaré, eu estava dando aula lá, meu esposo estava comigo, a gente estava conversando no carro, e aí ele falou assim para mim, Isabela, você sabe, eu acabei de ouvir aqui na rádio, na CBN, que o comércio de brinquedos é o comércio que cresce e se aproveita de divórcio, porque pais divorciados tentam compensar os filhos com presentes e brinquedos. Por isso, a aliança do casamento é muito importante. E pode dar quanto brinquedo quiser, nunca vai substituir a segurança de uma criança que sabe que o pai e a mãe se amam, se respeitam e vão ficar juntos para sempre e vão amar o filho. Se eles não se amam, se eles deixam de amar um ao outro, como que a criança pode ter certeza que eles não vão deixar de amá-lo também? Se eles deixam de amar um ao outro, se divorciam. Quem pode garantir para aquela criança que eles não vão divorciar deles, da criança, né? Então, o relacionamento de família, Jesus teve. Por isso ele se fortalecia em espírito. Ele entendia a família, deu para ele o sentido de aliança, de amor, de respeito e de humildade. Mesmo descendendo de reis, na época do Império Romano, Jesus aprendeu o que significava tirania e passou sua vida ameaçado de morte desde que ele era pequenininho. Ele sofreu ameaças. Desde bebê teve que fugir, fugiu para o Egito, depois fugiu para a Galileia, e ele sofreu ameaças. Eu aprendi uma expressão há muitos anos, que eu fui para a Inglaterra participar de uma conferência de crianças em risco, que era com isso que eu trabalhava, né? As crianças em risco. E o tema daquela conferência foi crianças em risco. E o tema era a criança em risco é a criança da promessa. E a Bíblia mostra desde Moisés, Jesus, né, José, vários bebês que estavam em risco e cresceram em circunstâncias difíceis, e Deus redimiu, Deus interveio nas famílias, Davi e o próprio Jesus. E muitas crianças estão em risco hoje em dia. Um pastor que estava naquela conferência em 1900 não lembro que ano, acho que foi 97, 98. Ele falou que ele ia para a conferência, então ele tinha uma filha adolescente, e ele perguntou para a filha dele, falou para ela, filha, o que, que você acha que é criança em risco? Quem são as crianças que estão em risco? E a menina respondeu para o pai, falando assim, pai, todos nós estamos em risco. Aí ele se surpreendeu com aquela resposta da filha, né? E uns dias depois, quando ele chegou em casa, a esposa contou para ele que a menina tinha tentado suicídio. Então, não se sabe, né, por que razão, que pressões que ela sofreu na escola, o que, que aconteceu com ela emocionalmente. E a menina estava tão abalada que tentou suicídio. Aí ele entendeu o que a filha falou.
Ela deu um recado para ele, né, pai? Todos nós estamos em risco. E eu creio nisso, viu, irmãos? A criança em risco é a criança da promessa. Eu cuidei de 37 crianças, alguns deles não foi possível, tiveram destinos trágicos, né? Mas muitos estão recuperados, são adultos hoje, né? Eu sei onde eles estão, onde vivem, como vivem, e têm uma vida boa, tem alguns pastores, missionários, lá no meio, porque a criança em risco é a criança da promessa. Então, Jesus era uma criança em risco, ele foi a criança da promessa, e ele nos resgatou, todos nós. Ele conseguiu fazer isso, porque ele foi criado para cumprir o propósito de Deus na vida dele. E o propósito de Deus na vida dele era a redenção de todas as pessoas na face da terra. Jesus não recebeu compensações por ser pobre, por estar em risco de morte, mas recebeu entendimento sobre o propósito de sua vida na terra. As pessoas me perguntam, né, como que você vive em missões? Os seus filhos não escolheram ser missionários. Não escolheram mesmo, não. Quem escolheu foi eu e meu marido. Nós escolhemos e nós recebemos promessa de Deus para os nossos filhos. E antes de eu me casar, Deus falou para mim que eu ia ser mãe de muitas crianças. Eu tinha essa promessa de Deus, que estando em missões, as crianças iam ser meus filhos e eles iam ser missionários também. Deus falou comigo. Então, eles não escolheram, é um legado. Não é uma obrigação para eles serem missionários, mas é um legado que eles abraçam, se quiserem, e são treinados, né? Eu tenho 3 filhos, só um deles está na missão. Os outros 2 são empresários, têm o trabalho deles, né? Não é obrigado ser missionário, mas é um legado. É um legado. Eu não precisei compensar os meus filhos por estar em missões. Passamos privações, às vezes, como qualquer família, né? Passamos momentos difíceis, eu fiquei doente, meus filhos viram esses anos que eu fiquei doente, mas não precisei compensá-los por isso. São coisas que acontecem na vida, né? Um dos meninos que cresceu na casa lá, quando ele teve a filha dele mais velha, que hoje, esse ano, vai fazer 15 anos, ela tem o meu nome, só para você saber, viu? É a vovó Bebel, ela chama Bebele, e eles são missionários. Quando a Bebele era pequenininha, o meu filho, esse meu filho, né, de coração, levou a menininha no posto para tomar vacina. Aí voltou do posto e eu falei para ele, meu filho, você deu a vacina na Bebele? Mas, pô, os 2 chorandinhos, tia, não conseguimos. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, porque a injeção, tia, a injeção era muito grande. Eu fiquei com medo de pegar o ossinho da perninha dela. Eu falei, ô meu filho, não vai acontecer, viu? A enfermeira tem técnica e você volta lá e dá a vacina na bebê, viu? Porque você não vai conseguir proteger a bebê de todos os perigos e ela precisa crescer forte, desde pequenininha. Aprender a sofrer, aprender a ter dor, e depois vocês estão lá para confortar. Viu? A gente não oferece essa proteção excessiva daquilo que pode fortalecer os nossos filhos. A gente protege de perigos, a gente protege de coisas extremas, mas aquilo que pode torná-los mais fortes, a gente administra para a glória de Deus, né? Então, Jesus, ele cresceu dentro desse sistema de uma sociedade tirana, de um governo que escravizava o povo, cruel, e ele enfrentou tudo aquilo.
E ele não foi criado como uma vítima da sociedade, do sistema religioso, político e econômico e da corrupção que já existia. A gente não pode criar os nossos filhos como vítimas. Ah, coitadinho, ele é vítima do sistema educacional, ele é vítima do sistema da sociedade. Nós temos que criar filhos fortes, que nem o versículo está falando. O menino crescia e se fortalecia. Usamos todas as circunstâncias. Eu costumava dizer e digo para os pais que a gente deve manter sempre a porta aberta para diálogo dentro da nossa casa. Qualquer assunto, qualquer momento é diálogo, é conversa. Desliga a televisão, desliga o celular e a família senta e conversa a respeito de seja lá o que for que é a preocupação no coração dos nossos filhos, o que é a pergunta, o que é que está oprimindo, afligindo o coração deles. Eles precisam saber que o lar é esse lugar que a porta da comunicação está sempre aberta. E Jesus foi criado com os olhos fitos no Pai, em Deus, que pode transformar e redimir todas as coisas. Ele pode fazer ou pode não fazer. Se ele não faz, nós temos que ser fortes. Se ele faz, nós somos fortes e agradecemos, né? Jesus não foi criado para ser uma estrela, embora a estrela mais brilhante que já apareceu no céu iluminou o lugar do seu nascimento. Jesus aprendeu a ser discreto, a não chamar a atenção sobre si mesmo, não gritar, não fazer barulho desnecessário em torno de coisa alguma. Você sabe, há alguns anos atrás eu escrevi um livro, se você vier aqui no CCL, buscar seu filho, ou se você pedir, a Canica pode mandar para você pelo correio. Eu escrevi um livro que se chama Estrelas do Universo. Escrevi as histórias das crianças da Casa Lar, linkadas com as histórias, minha história, do meu casamento, a minha vida, dos meus filhos e dos meus netos. E esse livro se chama Estrelas do Universo. Alguns anos atrás, no Brasil, teve um programa que se chamou Estrela. E os pais ficaram no Rio de Janeiro, numa fila enorme, eu conto isso no livro, numa fila enorme, no sol, para matricular, conseguir uma vaga para seus filhos, para serem cantores, para serem atores, mirins, qualquer área da arte, para serem estrelas. E tem muitos pais que querem que seus filhos sejam estrelas, que seus filhos brilhem na escola, até na igreja, né, que tenha algum brilho, assim, uma coisa, né? O desejo dos seus filhos. Precisa levar isso diante do Senhor. Por quê? Por que você deseja isso para o seu filho? Às vezes a criança nem quer. E às vezes, mesmo aqui em Kings Kids, agora aqui na base, a gente vê as crianças, algumas crianças, um desejo por performance, para aparecer, para dançar, e para todo mundo ver. E aí a gente tem que, com muito amor, com muito carinho, puxar eles um pouquinho para trás, porque esse desejo de performance, de aparecer na mídia, sabe? É perigoso. É perigoso. Coloca a criança ou adolescente nisso. As adolescentes que estão postando fotos, fazendo biquinho, mostrando o colo, sabe? Isso é preocupante. Eu fico, meu Deus, não pode deixar. Ela pode ser vítima de uma pessoa mal intencionada, com tráfico humano, com tráfico de órgãos, fazer contato com essa adolescente e seduzir para um propósito destruidor. Destruidor. E nós precisamos tomar cuidado.
Se você vê no seu filho essa tendência para o estrelato, dosa, pode ser um dom, pode ser que Deus vai usar aquilo. Mas agora ele é imaturo, ele não sabe administrar. Ela não sabe administrar. Mesmo os meninos, essa coisa do futebol, de ser o Neymar, né, que chegou hoje no Brasil, pensa, todo aquele aparato para a chegada do Neymar, e ficou com muita pena. Aquele moço não tem caráter. Ele é um ídolo para a juventude no Brasil, mas ele não tem o mínimo de caráter. Ele tem habilidade para jogar bola, mas ele não tem caráter. É uma pessoa totalmente destituída de princípios morais, né? É um ídolo da juventude. Não pode. Não pode, não é alguém para se imitar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou tentando falar com todo carinho, viu? Com todo amor com vocês. Tá bom? Não fica bravo comigo, não. Então, Jesus não foi criado assim. Mesmo que ele ia ser um homem que 2000 anos depois é o personagem mais conhecido no mundo todo, é Jesus. Ele é conhecido, imitado, criticado. O nome de Jesus está por aí, tanto para o bem quanto para o mal. Pessoas odeiam Jesus. E tem aqueles que o amam, que exaltam o seu nome, porque ele é digno de louvor, de glória, porque ele é o Rei dos Reis, o soberano, nosso Salvador, nosso Senhor. Mas ele não foi criado assim para ser uma estrela. Ele cresceu dentro desse desejo dos pais de fortalecê-lo em espírito. E a profecia lá de Isaías fala isso. Ele não gritará, não fará ouvir a sua voz na praça, até que ele estabeleça na terra a justiça. Então, nós precisamos guiar as nossas crianças, os nossos adolescentes, viu? Para deixar de lado a glória. Eu tenho esse artigo, se você quiser, você pede para mim que eu vou te dar. Aliás, tem um que eu já mandei para a Kalinka, para ela dar para todos vocês, viu? Dever de casa. A vovó Bebel está dando dever de casa para os pais. Você vai ler esse artigo, viu? E depois você manda uma palavrinha para mim. Tia Isabel, detestei o artigo. Está tudo errado. Tá bom, pode mandar para mim. Eu aguento, eu sou forte. Viu? Mas se ministrar sua vida, também me manda uma linda, falandinho para mim. Eu li e tem razão, é aquilo mesmo. E tem um outro artigo. Ajuda seu filho, adolescente, criança, fica longe da glória da rede social, dessa apreciação da rede social. E tudo que faz precisa da aprovação de todo mundo e ter visualizações, e alguém visualizou minha foto, visualizou meu ritmo, como chama aquele negócio lá, entendeu? Tudo que faz posta lá no Instagram, porque precisa da aprovação dos colegas na escola, precisa da aprovação de todo mundo, dessa visibilidade. Menos. Traz o seu filhote para cá. Traz a sua filha para cá. Minha filha, você não precisa disso. Você tem o papai e a mamãe para admirar você. E as coisas mais importantes não é o que você mostra, o seu rosto, o seu corpo. A coisa mais importante é o que você tem por dentro. É o que está no seu coração. Então, ajude o seu filho. Então, Jesus aprendeu a ser discreto, não chamar a atenção sobre si mesmo, não chamar, não deixar, não fazer barulho desnecessário em torno de coisa alguma. Aqui no CCR, agora nós temos, você está escutando, né? Os ecos das correrias, dos corredores, as crianças ficam empolgadas, eles correm, eles gritam e a gente ajuda eles. Devagar, calmamente, docemente, menos, e a gente transita no meio deles com calma, entendeu? Eu tenho 4 netos participando dessa campanha. Um de 13 anos, uma de 10, e as 2 pequenininhas, uma de 3 aninhos e uma de 1 ano e meio.
E eu pego na mãozinha delas e caminho, não grita, não grita, vem aqui com a vovó, para criar as crianças com esse senso, sabe? Que não precisa de tudo isso. É menos, mais calminho, né? Jesus aprendeu a ser espiritualmente forte, sem ser religioso, mas observar as disciplinas espirituais de leitura da palavra, oração, louvor, jejum, ofertar, ter uma vida pura. Você não tem noção como as crianças gostam e eles fazem, quando encorajados, né, ler a Bíblia, ler a Bíblia, né? Eu estou aqui, eu moro aqui, a minha casa é aqui dentro, e eu vejo eles, sabe? Hoje de manhã eu estava meditando, depois eu fui trocar de roupa, porque eu ia para o médico, e tinha uma fila de adolescentes, crianças, sentadas embaixo da minha janela, lendo a Bíblia. Às vezes eles conversam com o coleguinha, né? Mas tem os obreirinhos que estão passando lá e fazem. A meditação é individual. Fica você com a sua Bíblia, sozinho com Jesus. Agora é tempo de você falar com Deus, não fala com o coleguinha. Eles gostam de compartilhar o que eles entenderam da Bíblia. Depois eles vão para os grupos, para a sala de aula. Eu fiquei lá uma manhã com eles, porque eu tive que sair depois. Se eu pudesse ficar, eu adoro fazer isso. Eu adoro compartilhar a palavra com crianças. Você não tem noção que delícia que é quando eles tentam comunicar o que eles estão entendendo da palavra de Deus. Faz isso com seus filhos em casa. Deixa eles falarem. Deixa eles falarem o que estão entendendo. Às vezes é um entendimento assim meio... E aí a gente vai contornando, guiandinho, devagarzinho, né? E eles vão compartilhando o que eles gostam. Eles vão criando amor pela palavra, né? E os adolescentes e os pequenininhos. Espera aí um pouquinho que minha coisa aqui fechou. Já abri de novo. Então, eles gostam do louvor, eles gostam da adoração, eles gostam de ofertar, eles gostam quando a gente chama eles para a responsabilidade de uma vida pura, eles respondem. Viu? Nós temos visto isso aqui. A gente está vendo aqui, as crianças respondem, eles oram, me chamaram aqui outro dia, teve um mover de Deus aqui, foi quando? Sábado passado, né? Sábado. Foi sábado passado. Deus começou a mover lá no casarão, viemos para cá, o mover continuou, e foi, deu 10 horas, esses meninos estavam quietos, eu entrei na minha casa, perguntei para o meu marido, falei, amor, o que você recebeu aí, você dentro de casa, sem ver, só ouvindo, o que você ouviu, meu amor? Ele falou para mim, Isabel, era uma coisa muito serena, o Espírito de Deus, sabe, irmãos? Aqui movendo nessas crianças aqui embaixo, foi a coisa mais linda. E aí eles não pagam, você sabe, né? Criança não paga. E aí quem vai lá, quem vai pagar? Aí vieram para mim, tia, eu falei, vou, eu pago, claro, porque é a gente que está no controle. A criança não, eles são descontroladinhos por natureza, né? Aí eu fui lá e falei, olha, agora está na hora de parandinho de chorar. Quem estava falando em língua, estava falando em língua. Quem estava cantando, estava cantando. Eu falei, então agora você vai para o seu quarto, vai caminhandinho para o seu quarto. Os tios vão levar o lanchinho lá, o chazinho com biscoito, viu? E vocês vão dormir, porque amanhã tem mais. Não precisa fazer tudo hoje, amanhã tem mais. E aí os obreiros, tia, como você conseguiu fazer aquilo de parar? Eu falei, precisa deixar eles com gostinho de pé no nariz. Viu? A criança não pode ficar entregue a si mesma, a palavra de Deus fala isso. Em coisa nenhuma, tudo que é demais estraga. Tudo que é demais estraga. Então, tudo dosado, com sabedoria. Jesus aprendeu assim as coisas. Jesus aprendeu a ser uma pessoa saudável, cuidar dos excessos emocionais, cuidar da mente, do corpo,
e do Espírito. A palavra de Deus fala que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele era homem, 100% homem. E ele teve que aprender como qualquer criança. Ele aprendeu a ter entendimento e sabedoria, a ser um verdadeiro talmidim, que é discípulo, né? No hebraico. Jesus aprendeu que a realidade é descrita para nós na Bíblia, pela palavra de Deus, que nos ensina o que é verdadeiro, o que é falso, pelos nossos pais e a história da nossa família e descobrimos nosso lugar no mundo e na história de Deus. Os adolescentes e jovens de hoje em dia estão buscando sua identidade lá fora, em ideologias do mundo, em coisas que não são verdade. A nossa identidade nos é dada pela nossa família e está dentro de nós. É Deus que nos dá. Então, não precisa olhar para fora. A realidade está descrita na palavra de Deus, como as coisas devem ser, como as coisas são. E é isso que eles precisam de aprender. Eu dei aula essa semana em Almirante Tamandaré para jovens. E eu perguntei para eles, você já encontrou na Bíblia um texto que descreve quem você é? Que fala de você? Que fala sobre o seu chamado? Que fala a intenção e o plano e o propósito de Deus para a sua vida? Eles levantaram a mão. Falaram que sim. E as nossas crianças também podem. E devagarzinho descobrindo o propósito de Deus para eles. Aprendeu a fazer as escolhas certas. E que a obediência mostra o que tem no coração, muito mais do que sentimentos e emoções. Crianças precisam aprender a obedecer. Não importa o que eles estiverem sentindo, a obediência é mais importante. Eu fui comprar um sapato o ano passado, com a minha neta, que está aqui fazendo a campanha. Aí era aniversário dela, eu falei, olha, eu não vou comprar um presente para você, vou comprar uma bola. Entrei na loja, a atendente da loja veio e os olhinhos dela foi para uma coisa lá, né? Que ela viu, cor-de-rosa, de brilho, né? E, não, isso aí, não, né? Eu não quero a minha neta vestida com essa coisa vulgar de Lady Gaga, eu não gosto. Mas a moça da loja viu que os olhinhos dela foi para aquilo. Aí a moça veio e falou assim, o que a senhora está procurando? Eu falei, estou procurando uma bota. Aí ela falou assim, é para a senhora ou é para quem? Eu falei, é para minha neta. Ela entrou, a moça da loja, entrou entre eu e a minha neta, de costas para mim, e começou a falar para minha neta porque ela quer vender o produto. Tanto faz para ela. Ela quer vender o produto. Aí eu peguei a mãozinha da minha neta e falei, dá licença, e saí da loja. Chegou na calçada, eu falei para ela assim, falei, filha, na nossa família, os adultos fazem as decisões pelas crianças, para que as crianças, quando forem adultos, sabem fazer a decisão certa. A vovó não vai deixar você comprar aquela bota. Aquela bota é vulgar, não é para uma criança igual você que vai à igreja, que participa de cultos nas missões, andar com uma bota sabe, essas botas de cantor de cenário de boate? Rapaz, né? Falei, não. Falei para ela, vou comprar uma bota para você, elegante, que você pode usar com vestido, com saia, com calça. E a vovó vai comprar também uma bota, uma bolsa para você. Viu? E não é vendedor nenhum que vai escolher. Nós vamos escolher nós duas e a vovó vai orientar você. Entramos em várias lojas. E é evidente que encontramos um produto que não é daquele escultura, que não é para mim, que não sabe se é para menino ou menino. Quem já entendeu o que eu estou falando? Sabe? Já vai empurrando na cabecinha das crianças, tanto faz, é para menino e menina. Eu falei, não, você é menina. Você vai encontrar uma bota feminina, né? E aí a gente comprou. Aí eu pensei, quero ver como é que vai ser essa história quando chegar em casa. Compramos a bota
Eu cheguei em casa, ela foi para casa com as compras e eu fui para minha casa. Daqui a pouco veio a mãe. A mãe veio e falou assim, Isabel, o que foi que aconteceu na loja? Eu falei, me conte você. O que a sua filha te contou? E aí ela falou assim, ela chegou em casa muito empolgada e falou para mim, mamãe, você acredita que a vendedora da loja teve a cara de pau de ignorar a vovó? Só que a vovó não deixou. E nós não compramos uma bota vulgar, nós compramos uma bota elegante. Eu falei, ah, desse jeito. Pensei que ela ia chorar, bater o pé, eu tenho a cara lá. Como é que ela ia fazer isso? Foi muito bem explicado. Foi muito bem explicado para ela, e ela entendeu o princípio. E eu faço isso com os meus filhos, fazia com os meus filhos, com as crianças da casa lá, e agora faço com os meus netos. Assisti a abertura das Olimpíadas o ano passado com eles, expliquei cada ponto daquela Olimpíada, na sala, faço bolo, faço pipoca, refrigerante, suco, doce, tudo quanto há. Fica aqui com a vovó. Vamos assistir aquilo ali. E daqui eu vou falando, isso ali é isso, aquilo ali é aquilo, e eles vão fazendo pergunta e eu vou explicando para eles. Porque as nossas crianças precisam aprender a fazer a escolha certa. E é a gente que ensina. Eles não sabem fazer a escolha certa. E para a gente ensinar, nós temos que dar para eles o contexto das coisas. Ter paciência de explicar as coisas para as crianças, né? Jesus aprendeu que o Espírito de Deus, a palavra de Deus e a comunhão com o povo de Deus é mais importante que quaisquer outras influências, porque asseguram comunhão eterna e não passageira. Jesus aprendeu isso desde criança. Ele ia para o templo com a família, para as festas da Páscoa, celebrar diante de Deus. Aquilo era a coisa principal para Jesus. Por isso ele cresceu forte, por isso ele cresceu, como diz aqui o versículo, né? O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E no versículo 52, fala aí, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O desafio é muito grande para você, para mim. O tempo que nós estamos vivendo é muito difícil, não é fácil. Se a gente não dobrar o nosso joelho diante do Pai, como Paulo fala. Se nós não abrirmos a palavra de Deus e consultarmos a palavra de Deus. Se nós não abrirmos o nosso coração para a influência do Espírito Santo para falar conosco, nos guiar, nós não vamos ter vitória. Viu? Então, isso aqui é o que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu estou aqui aberta para perguntas, se vocês quiserem fazer perguntas. Eu estou aqui. Você pode me dar um pouquinho de água, Isaac? Está mencionado. Ah, obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Esse aqui não. Parece que não, né? Então, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu posso orar por vocês, pedir a graça do Senhor que esteja sobre vocês, a sabedoria do Senhor sobre vocês. Amém? Sim. Ok. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra com os pais. E eu oro, Senhor, que esse tempo de campanha, de Kings Kids, e tudo que foi feito, seja um encorajamento, Deus, para abrir, expandir a visão dos pais. Deus, não deixa ninguém ficar acusado, debaixo de acusação do inimigo, Senhor,
mas que eles tenham uma visão de esperança e fé para o futuro dos seus filhos. Mesmo no mundo conturbado que nós estamos vivendo, nós temos promessas da tua palavra para nós e para os nossos filhos. Como Davi orou e ele falou para o Senhor: Tu falaste, Senhor, sobre mim e a minha família para tempo distante, e tudo que o Senhor promete se cumpre. Então, Deus, eu quero orar para essas famílias, para esses pais, que eles tenham firme a convicção da esperança, sabendo que aquele que faz a promessa é fiel para cumprir. E eu te agradeço já de antemão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que palavra abençoada. Glória a Deus. Obrigada, Isabel. Na semana passada, o Roland trouxe para os pais que estão aqui participando da campanha presencialmente, e a gente mandou o áudio da palavra lá no grupo. E uma das coisas que ele disse que marcou muito para mim foi que Jesus, ele não foi salvo. Tá bom. Jesus, ele não foi salvo por uma intervenção de anjos, né? Quando ele era bebê, ele foi salvo por um pai que ouviu a Deus e obedeceu. Então, que possamos estar nesse lugar de ouvir a Deus e obedecer, fortalecer os nossos filhos. Estamos treinando os futuros governantes, né? Os futuros líderes. Então, que o Senhor nos instrua nessa caminhada, nessa jornada tão desafiadora. Muito obrigada, Isabel. Deus abençoe. Pessoal, a gente se vê presencialmente no domingo. Esse foi o nosso último encontro. Esperamos que tenha sido dias abençoados aí para você, palavras que edificaram a sua casa, sua família. E Deus abençoe. Muito obrigada por esse tempo junto. Tchau!